vídeo a gente vai falar um pouco sobre limites, né? A noção intuitiva de limites e algumas propriedades operatórias que nos permitem calcular alguns limites, né? Então vamos lá. Bom, inicialmente, para entender um pouco como é que aparece o limite e já preparando também o terreno lá para a derivada, vamos considerar este exemplo aqui da velocidade média e sua relação, né, com a velocidade instantânea. Bom, suponha que você partiu para uma certa viagem, né, de carro de 300 km e você completou este percurso em 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia. Isso quer dizer que a velocidade média que você praticou neste percurso é dada por essa continha aqui, né? Velocidade média, o tanto que você percorreu, 300 km, dividido pelo tanto de tempo que você gastou, 300 dividido por 2,5, 2 horas e meia. Isso vai dar 120, que nesse caso, quilômetros por hora. O que significa esse número 120 km por hora de velocidade média? O primeiro fato é que você está correndo muito, vai mais devagar. Segunda coisa, não quer dizer que você andou a 120 por hora durante todo esse tempo, essas 2 horas e 30 minutos. Né? Obviamente, você teve momentos ali onde você acelerou mais e estava com a velocidade maior, e momentos que você estava também com a velocidade menor. Como a gente saberia, como poderíamos saber em determinado instante da viagem, qual era a nossa velocidade naquele momento? Bom, qual a intuição que a gente vai querer tirar daqui? Ó? Se você quiser, a partir desse exemplo, descobrir qual velocidade você estava praticando 1 hora depois de você sair para essa viagem, esse dado aí da velocidade média ele não vai lhe ajudar muito, porque não dá para você estimar a sua velocidade exata, né, em 1 hora depois, visto que essa velocidade média foi tirada em um intervalo de tempo muito grande. Se sua viagem aí não fosse 2 horas e meia, fosse, por exemplo, 2 segundos e meio, então o valor da velocidade média que você iria obter aí nesse exemplo, andando 2 segundos e meio, ele estaria muito próximo à sua velocidade real durante a viagem ali. Então, um exemplo para ilustrar essa ideia são os radares, esses radares fixos. Como é que o radar ele calcula a sua velocidade quando ele quer dar uma multa? Bom, o que ele faz é colocar sensores aqui na pista, normalmente 3, como esse aqui, este esquema está mostrando, e ao passarmos aqui com o nosso carro, passamos pelo primeiro ponto, o sensor indica que o carro passou. Quando ele passa pelo segundo ponto, o tempo gasto para sair desse ponto para o outro é medido, e como a distância que é conhecida, né, entre os dois pontos, você tem ali a distância e tem o tempo que o carro gastou para percorrer, você tem ali a velocidade média que ele praticou nesse deslocamento de um ponto para o outro sensor. O terceiro sensor é para recalcular, como se fosse uma maneira de você ter uma confirmação da velocidade. Então ele vai calcular novamente o tempo que o carro gastou, passando do segundo para o terceiro ponto, e com isso lhe dá a multa ou não. Bom, a ideia que está aí por trás é a mesma coisa que a gente estava falando lá, essa intuição. Se esses pontos onde estão os sensores fossem muito distantes um do outro, a velocidade média calculada ali não seria muito útil, visto que o carro poderia estar muito rápido no primeiro ponto e antes de chegar para o segundo ele freou, brecou de vez e foi super devagar para passar pelo segundo ponto, e no final a velocidade média vai cair muito e de repente a pessoa não vai ganhar aquela multinha enquanto deveria ter ganho por causa da alta velocidade lá no começo. Partindo agora para a matemática da coisa, vamos ver, né? A velocidade média Vm aqui é calculada desta forma, né? Δs sobre Δt, onde você tem aqui a variação no seu deslocamento, né? Deslocamento, a posição final menos a posição inicial, quer dizer, quanto você andou, dividido pela variação do tempo, em quanto tempo você andou para fazer aquele percurso. Então, essa velocidade média, se você considerar o t da formulazinha aqui muito próximo do t0, t0 por exemplo, 1 segundo, 1 hora,
e você pega um t 1,01, 1,0001, 1,00001 ou 0,9999, quer dizer, números muito próximos do 1, quer dizer que o intervalo do tempo que você está ali analisando ele é bem pequeno, de modo que a velocidade média vai estar muito próxima da velocidade que você estava praticando exatamente naquele instante t igual a 1. Saindo um pouco dessa questão aí do carro, vamos para um exemplo onde a gente tem um modelo real temos uma função, né, que modela a posição, que é aquele exemplo de lançamento vertical aqui. Então você tem um tijolo, um objeto qualquer, lançado para cima com certa velocidade inicial, 20 metros por segundo. Então, né, usando aquelas considerações que a gente lembra lá de física, você chega nesta formulazinha aqui para a função que mede a altura deste objeto, dado por 20, que é a velocidade, né? 20 vezes t, menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Onde g é a aceleração da gravidade, né? Que é aproximadamente 9,8. Que a gente vai aproximar mais ainda, para facilitar a conta, para 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aquela sua fórmula fica assim. Y de t igual a 20 menos 5t ao quadrado. Com esta função aqui, como é que a gente poderia responder esta pergunta? Com qual velocidade ele estava subindo depois de 1 segundo do lançamento? Então, baseado na intuição ali daquela discussão anterior, você vai fazer o quê? Calcula qual é a altura que ele atingiu em um instante de tempo perto desse instante t igual a 1, vê quanto ele se deslocou naquele intervalo de tempo e calcula a velocidade média naquele intervalo. Quanto menor for o intervalo, quer dizer, quando você considerar instantes de tempo próximos do 1, a sua aproximação para a velocidade instantânea vai ser melhor. Então, fazendo a conta da velocidade média para alguns valores perto do 1, a gente obtém essa tabelinha aqui embaixo. Ó. Troca aqui o t pelos valores perto do 1, faz a conta, que foi feita na calculadora, né? Claro. Você tem essa tabelinha aqui. Ó. Quando t era igual a 1,1, que é perto do 1, mas não é tão perto, nós obtivemos aqui a velocidade média 9,5. Para t igual a 1,01, quer dizer, mais próximo do 1, agora temos aqui 9,95. 1,001, velocidade média 9,995. Pegando números menores que 1, só que perto do 1, 0,9, aí a velocidade dá 10,5. 0,99, 10,05. 0,999, 10,005 e assim por diante. Isso quer dizer que está percebendo aqui intuitivamente que quanto mais próximo do 1 a gente pega um número, mais próximo do 10 a velocidade média está ficando, né? Quanto você pega números aqui muito perto do 1, ó, como esse aqui é 1,001 e esse 0,999, as velocidades médias estão bem perto do 10. E quanto mais próximo do 1 você pega o número e fizer essa conta, vai perceber que vai ficar muito perto do 10, a velocidade média. Essa é a ideia, a gente vai formalizar agora com o limite. Bom, então essa ideia intuitiva aí dessas contas, elas são formalizadas nessa ferramenta da matemática chamada limite. Né? Nós dizemos que o limite da f de x, quando x tende para a, é igual a um certo número L, se os valores de f de x estão arbitrariamente próximos do L, quando o x é tomado suficientemente próximos do A. A notação é essa que está aqui, né? Limite de f de x, embaixo ali x tendendo para A, e o L ali é o resultado do limite. A definição formal, que é uma tradução, né, formal do que está escrito ali intuitivamente, está dada aqui embaixo. Para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se o x menos a distância do x para o a, for menor que o delta, então a distância do f do x para o L vai ser menor do que este epsilon. Não se preocupe com essa definição formal, é apenas para a gente perceber que existe uma tradução matemática, né, do que está escrito aqui em cima. Uma última observação é que o limite de uma função, quando o x tende para um certo valor, ele pode não existir. Pode não existir um número L com essa propriedade.
Bom, vista a definição intuitiva de limite, né? Se x se aproxima de um certo número, queremos ver se o f de x se aproxima, tende para um certo valor, mas a definição formal ela não é tão boa na prática. Com isso, a gente vai fazer uso das propriedades operatórias para calcular certos limites. Vamos ver aqui, ó. Bom, primeira propriedade bem básica, limite de x, ou seja, da função, né, f de x igual a x, quando x tende para algum número a, o resultado para esse limite é o próprio número a, né? Porque o x ele está ficando arbitrariamente próximo do a se o x tende para o a, né? Essa é uma coisa relativamente óbvia do ponto de vista intuitivo e claro que fazendo na formalidade também se concluiria da mesma forma. Se você calcula o limite de uma constante, ou seja, de uma grandeza que não esteja relacionada com o x, não dependa do x, seja independente do x, então o limite dessa constante, quando o x tende para qualquer número, vai ser a própria constante, já que ela não tem relação com o x, né? Então ela permanece constante, independente de para quanto o x está se aproximando, está tendendo. Quando você calcula o limite de uma soma de duas funções e você sabe que o limite separado de cada uma delas existem, então o limite da soma vira a soma dos limites. Você pode separar a soma em dois limites. Mesma coisa para a subtração. Limite da subtração, subtrai os limites, se os dois limites existirem. Quando você multiplica uma função por um número constante que não dependa do x e quer calcular o limite, se o limite da função existir, basta então você multiplicar o resultado do limite pela constante. É como se você estivesse tirando a constante ali da função de dentro do limite. Limite do produto dos limites, semelhante ao caso lá da adição e subtração. Também para o quociente, com a ressalva, no caso do quociente, se você está dividindo a função f pela g, os limites existem. Se o limite de baixo, né, do denominador, não for zero, então o limite do quociente vai ser o quociente dos limites. Se ele for zero, então essa propriedade já não é mais verdadeira. Vamos para a parte prática, fazendo esses exemplos agora. Nós temos aqui o primeiro exemplo como limite de um polinômio, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 3, quando o x tende para 2. Vamos ver que, usando aquelas propriedades, calcular o limite de polinômio é a coisa mais trivial que pode ter aqui. Qual a ideia? O que a gente viu pela primeira propriedade, aqui fazendo um rascunho, é que o limite do x, quando o x tende para 2 ou para qualquer outro número, é o próprio número. Limite de x, quando o x tende para 2, é o próprio 2. Quanto daria o limite do x ao quadrado? Limite de x ao quadrado, você usa apenas o fato que x ao quadrado ele é x multiplicando x. E limite do produto é produto dos limites. Isso quer dizer, então, que isso vai ficar 2 vezes 2, que é o limite de x, vezes o limite de x. 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Do mesmo jeito, se fosse x ao cubo, então ficaria x vezes x, separa o produto em 3 produtos de limite, cada um dá 2. Então fica 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. Então, seguindo essa lógica, você vai ter que o limite de x elevado a qualquer número natural é só substituir no lugar do x o número para o qual ele está tendendo. Então, limite de x ao cubo, quando x tende para 2, 2 ao cubo. Se fosse x elevado a 10, ficaria aqui como a resposta do limite, 2 elevado a 10, e assim por diante. Essa aqui é a intuição que a gente vai fazer para resolver este problema aqui. O polinômio, perceba que ele é composto por parcelas com esse padrão. Um número, uma constante que não depende do x, ou seja, a gente sabe calcular o limite de constantes, e potências de x. Pelo que a gente falou agora, a potência do x não tem problema para calcular o limite. É só substituir o x pelo valor que ele está atendendo, no caso ali 2. Então, separando essas parcelas, a gente ficaria com limite de 2x ao cubo quando x tende para 2, menos limite de 3x ao quadrado quando x tende para 2, mais limite do 3 quando x tende para 2.
Esse primeiro limite, usando aquela propriedade da constante, a constante sai, fica 2 vezes o limite de x ao cubo quando x tende para 2. Segundo limite, a constante 3 sai, fica 3 vezes o limite de x ao quadrado quando x tende para 2. E o terceiro limite pode fazer logo direto, porque é o limite de uma constante, 3. Não tem x ali na função. Se não tem x, o resultado do limite vai dar a própria constante. Com isso, ficamos 2, limite de x ao cubo. Então, x ao cubo, x vezes x vezes x. Como o limite de x, quando x tende para 2, é 2, então, pela propriedade do limite do produto, seu produto do limite, limite de x vezes x vezes x vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. Que é a mesma coisa que se a gente substituísse aqui no lugar do x, o 2, no qual está tendendo. Isso é uma regra prática para polinômios. No caso da segunda parcela, vamos ficar com 3 vezes limite de x ao quadrado. Então, x ao quadrado é x vezes x, mas x tende para 2, então vai ficar 2 vezes 2. E a constante 3 adicionada aqui. Aí faz a conta e você obtém o seu valor. Porém, antes de fazer a conta, vamos perceber o seguinte. Ó. Vou destacar aqui o 2 aqui, o 2 aqui. E olhe para esta expressão numérica e para o polinômio do começo. Essa expressão numérica que está aparecendo aqui é a mesma função que estava lá, trocando o x pelo 2, que é o 2 no qual a função aqui, o x está tendendo, né? Do limite. Então, para polinômios, basta fazer isso. Usando as propriedades operatórias, você conclui que o limite de um polinômio quando o x tende para a é só trocar o x pelo número a e fazer a conta, como neste exemplo aqui. Terminando aqui a conta, vamos ficar com 8 vezes 2, 16, menos 3 vezes 4, 12, mais 3. Então, fica 16 mais 3, 19, 19 menos 12, 7. Temos agora aí uma função racional, limite do quociente de dois polinômios, né? X ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Separadamente, a gente poderia calcular o limite desses polinômios, x ao quadrado menos 4, x menos 2. Se os dois limites existem e o de baixo não dá zero, a propriedade lá operatória diz que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, o que você pode fazer é calcula separadamente o limite de cima e o de baixo e torce para que embaixo não dê zero e que os dois existam. E fazendo isso é só fazer a continha. Então, aqui ficaria limite, vamos fazer o rascunho e ver se realmente vai dar certo. Ó. Limite de x ao quadrado menos 4, quando x tende para 3. A gente sabe calcular isso porque é um polinômio. Pelo visto em cima, basta substituir aí o 3 no lugar do x. Então ficaria 3 ao quadrado menos 4. Isso vai dar 9 menos 4, que é 5. Calculando separadamente agora o x menos 2, quando o x tende para 3, também é um polinômio. Troca aí o x por 3, fica 3 menos 2. E isso vai dar 1. Então veja, ó, os dois limites eles existem, são polinômios. Embaixo, que é o mais importante aqui nesse caso, não deu zero. Como não deu zero, você pode aplicar aquela propriedade. Então, você vai tirar aqui o limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Quando x tende para 3, vai ter como resposta 5, que é o limite do de cima, sobre 1, que é o limite do de baixo. Ou seja, vai dar 5. Temos agora outro limite com aquela mesma função racional, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, só que agora o x tende para 2. Qual a diferença? Ó? Quando você calcula separadamente o limite de x ao quadrado menos 4 quando o x tende para 2, isso vai dar 2 ao quadrado menos 4, isso vai dar 0, 4 menos 4. Embaixo, x menos 2, quando o x tende para 2, vai ficar 2 menos 2, 2 menos 2, 0. Isso quer dizer que, neste exemplo aqui, você não está naquela propriedade do limite do quociente. Não pode aplicar, porque o denominador está tendendo para 0. Como é que você calcula esse limite? Quer dizer que o limite não existe? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você precisa manipular sua função de forma conveniente para que você consiga obter o valor do limite sem ser
pela propriedade automática ali de substituir. Então, como são polinômios, a principal ideia aqui será fatorar os polinômios. E aqui começa a aparecer a utilidade daquelas nossas primeiras aulas lá de fatoração. Então, por exemplo, x² menos 4, que está lá em cima, é a diferença de dois quadrados, né? Que a gente lembra que fatora como produto da soma pela diferença, x mais 2 vezes x menos 2. Embaixo, o x menos 2 se repete. Aí o que acontece? O x menos 2 que está aqui em cima, ele também aparece aqui embaixo e naturalmente você já pensa se é possível cancelar o x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo. E aí que vem a questão do limite. Quando a gente faz a análise do limite do x tendendo para 2, significa x próximo de 2, arbitrariamente próximo de 2, porém diferente de 2. Ou seja, x tender para 2 significa que ele está perto de 2, arbitrariamente, indefinidamente perto de 2, mas ele não é 2. Ele não é igual a 2, em nenhuma hipótese. Se o x não é igual a 2, x menos 2 vai ser diferente de 0. Porque um número que não é 2, se você subtrai 2, não vai dar 0, né? Só poderia dar 0 se o x fosse 2. Então, não sendo 0 x menos 2, significa dizer que você pode sim fazer esse corte no limite, e esse que é o segredo de se resolver esse tipo de limite. Cancela ali o x menos 2 de cima com o de baixo, vai sobrar x mais 2, e x tende para 2. X mais 2 quando x tende para 2, vai tender para 2 mais 2, 4. Vamos praticar um pouquinho mais com essa ideia da fatoração para você eliminar o que a gente chama de indeterminação do limite, que é quando em cima tende para 0 e embaixo tende para 0. Um dos exemplos de indeterminação. Então, esse exemplo agora você tem x² menos 4x mais 3, e embaixo x² menos 1. Perceba que em cima, no numerador, nós temos uma expressão que tende para 0, quando x tende para 1. Porque é só fazer a continha, né? 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3, isso dá 0. Né? Fica 1 mais 3, 4, 4 menos 4, 0. Embaixo também, quando o x tende para 1, você vai ficar com 1 ao quadrado menos 1, isso vai tender para 0. Então, você tem 0 em cima, 0 embaixo. Isso quer dizer que seu limite você precisa manipular, que não dá para você adivinhar qual o valor ou adivinhar se ele por acaso não existe. Como são polinômios, mais uma vez, a manipulação que a gente faz é fatorando. Bom, então vamos lá. Limite, x tende para 1. Em cima, x² menos 4x mais 3 é um polinômio com duas raízes que você calcula usando a forma de Bhaskara. Essas raízes são x igual a 1, que é o próprio 1 que o x está tendendo, e a outra raiz é o x igual a 3. São os dois números que dá 0 ali no numerador. Encontrou as raízes, a gente lembra que, então, o polinômio de cima ficará fatorado como x menos 1, que é uma raiz, x menos 3, que 3 é outra raiz. Embaixo, nós temos x² menos 1, temos aquele caso da diferença de dois quadrados, produto notável. Você pode fatorar, então, como sendo x mais 1 vezes x menos 1. Fatorou os dois polinômios. Com isso, você detectou aqui dois fatores, x menos 1 em cima, x menos 1 embaixo, que, mais uma vez, podem sim ser cancelados nesse caso, visto que x menos 1 dá diferente de 0 para esta situação do limite. O x não vai ser 1 nessa análise. Com isso, a função final, depois de cancelar, vira x menos 3 dividido por x mais 1, x tende para 1, e essa nova função você verifica se, ao tender para 1 aqui o nosso x, se você vai ter problema ou não. Se não tiver, é só colocar o resultado. Vamos ver. X tendendo para 1, em cima você vai tender para 1 menos 3. X tende para 1, e embaixo vai tender para 1 mais 1. Logo, não tem problema, porque não deu 0 sobre 0, não tem 0 embaixo, então tudo ok. 1 menos 3 é menos 2. 1 mais 1 é 2, então ficamos com menos 2 dividido por 2, que é menos 1, que é a resposta do seu limite aí.
Vamos encerrar com este exemplo. Veja que agora a gente não tem um polinômio, temos uma função raiz ali, ó, raiz de x menos 1, menos 2, fora da raiz, dividido por x menos 5 e x tende para 5. Bom, quando x tende para 5, a parte de dentro da raiz vai tender para 5 menos 1, que é 4. Quando você calcula a raiz quadrada de um número que está próximo do 4, que está tendendo para 4, a resposta vai tender para a raiz do 4, que é 2. Logo, lá em cima, fazendo essa análise, você vai perceber que o limite da parte de cima tende para a raiz de 4, que é 2, menos 2, 0. Tende para 0. Embaixo, você tem x menos 5. E x tende para 5, logo você tem de novo 5 menos 5, 0. Então, estamos ali naquele problema de novo. 0 em cima, 0 embaixo. Temos um problema adicional nesse exemplo, que é a parte de cima não é polinômio. Se não é polinômio, você não consegue fatorar usando aquelas raízes ou usando produtos notáveis. Então, como se livrar do problema aí? Bom, para a raiz, a ideia é você fazer o procedimento de racionalização de forma conveniente, para eliminar a raiz. Então, para eliminar aquela raiz ali, o que a gente vai fazer é multiplicar em cima e embaixo por uma expressão conveniente, que seria a soma do raiz de x menos 1 com 2. Por que a soma? Porque aqui nós temos a diferença. Logo, para usar o produto notável, né? Produto da soma pela diferença. Então, aqui você multiplica, ó, raiz do x menos 1, raiz quadrada, mais 2. Embaixo você multiplica pela mesma coisa que você multiplicou em cima, porque você não pode alterar, né, a função original. Com isso, ficamos com o limite quando o x tende para 5. Vamos fazer a continha lá em cima. A continha lá em cima é aquele produto notável, você pode fazer direto já. Ó. Você tem ali, ó, um número a, uma expressão, né, a menos b, multiplicando uma que você adicionou agora, que seria o a mais b. O resultado dessa conta aqui é o quadrado do A menos o quadrado do B, né? Aquele produto notável. Então, isso aqui fica o quadrado da raiz. Então, fica x menos 1 na raiz, só que depois eleva ao quadrado, menos o 2 elevado ao quadrado. Embaixo, você vai só juntar o produto. X menos 5 multiplica o denominador, né? X menos 5 vai multiplicar o denominador do outro, que é raiz de x menos 1 menos mais, né? Na verdade, 2. Então, acertando aqui o parênteses que eu escrevi errado. E agora vamos fazer aquela continha ali em cima. A conta de baixo, os denominadores, não precisa fazer, porque é mais conveniente que fique assim, que já está fatorado. É melhor que esteja fatorado. Então, seguindo, ficamos. Limite quando x tende para 5, d. O quadrado daquela raiz de x menos 1 vai cancelar o quadrado com a raiz, né? Então, vai sobrar x menos 1. E o 2 ao quadrado, 4. Então, fica menos 4. Embaixo, como eu falei, a gente vai só repetir x menos 5 entre parênteses e depois raiz de x menos 1 mais 2 entre parênteses. Com isso, ficamos limite em cima x menos 1 menos 4, juntando aí menos 1 com menos 4, vai somar, né, e vai conservar o sinal, fica menos 5. Embaixo ficamos com o mesmo menos 5, multiplicando raiz de x menos 1 mais 2. Essa aqui é a conveniência de você deixar embaixo fatorado. Porque você percebe um fator x menos 5 aqui, que pode ser cancelado com esse fator lá de cima, x menos 5 do numerador. Com isso, o seu limite vai ser igual a 1, que é o que sobrou lá em cima. E embaixo vai sobrar raiz de x menos 1 mais 2. E o x tende para 5. Agora vamos ver se temos problemas ao analisar o x tendendo para 5. Bom, quando o x tende para 5, embaixo você fica com raiz de 5 menos 1. Fica raiz de 4, 2. 2 da raiz com o 2 que está aqui, 4. Logo, o limite vai dar 1 quarto. Então, entendido essas ferramentas aí de como você usa fatoração e como você usa racionalizações para resolver esses limites, vamos deixar essas 4 atividades para vocês praticarem, né? Então, mãos à obra e até a próxima aula.